Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Você está conectado no canal Exposição Bíblica. Nós somos mais do que um canal. Nós somos uma instituição de treinamento de pregadores. Há mais de 10 anos. Nós estamos entrando no 11º ano. E nessa década nós temos treinado pregadores de modo presencial através de oficinas, seminários, conferências, palestras, treinamentos semanais, quinzenais, treinamentos online, através do YouTube, das redes sociais e também de uma plataforma profissional chamada Academia do Expositor. Acesse academiadoexpositor.com.br e você vai ter acesso a grandes professores expoentes da docência na área de pregação expositiva. Tá ok? Vamos lá então. Conforme o prometido, eu vou falar hoje de um baita livro que não foi traduzido ainda para o português. E, na minha opinião, um dos grandes livros com uma proposta totalmente distinta. O título é Training Preachers. E esse livro tem a finalidade, tem o objetivo de treinar professores na área de pregação. É um livro editado por Scott Gibson, ok? Com vários colaboradores. Isso, vários colaboradores. Então nós temos por volta de 10 colaboradores, entre eles o próprio Scott Gibson. Gente, é uma coisa interessante, porque às vezes as editoras ficam publicando livros com a mesma temática e incorrendo no erro do Ctrl+C, Ctrl+V, né? As mesmas coisas sendo publicadas sempre. E muitos autores na área da pregação expositiva também incorrem nesse mesmo erro, né? De publicar obras com conteúdo que já está massificado, vamos dizer, no mercado editorial. Então, essa obra do Training Preachers, que é um guia para professores de homilética, de pregação, é uma obra diferenciada, tá ok? E eu vou falar sobre ela hoje. Bom, se você puder se inscrever nesse canal, ativar o sino para você receber as notificações e também, ao final desse vídeo, deixar um like, eu agradecerei muito, tá bom? Divulga esse vídeo também para alguns colegas seus, algum dos seus colegas, tá ok? Vamos lá então? Vamos lá, Training Preachers, editado por Scott Gibson, né, um grande especialista na área de pregação, com obras publicadas, várias obras publicadas, e a editora Vida Nova traduziu recentemente uma das obras dele. Ok? Vamos lá. Basicamente, esse livro vai tratar de uma questão fundamental. Não se formam professores na área de pregação. Não existe, assim, eu pelo menos nunca vi um curso, uma atenção especial para a formação de professores na área de pregação. Inclusive, a Exposição Bíblica vai tratar disso ano que vem, em parceria com a FTRB, que é a Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Nós já lançamos um curso de formação de professores de teologia para a área teológica. E nos componentes curriculares estará essa parte de professores de homilética, de pregação, enfim. Enfim, não há uma preocupação. E outra, não há uma preocupação dos seminários em formar professores
com, com o conteúdo adequado para o ensino também, né? Porque muitas vezes se formam professores, né? Em algum momento pode ter algum tipo de formação, no sentido de um professor assistente acompanhar o seu professor mestre, professor titulado numa cadeira em algum seminário, mas dificilmente esse professor vai ter uma formação específica para assumir uma cadeira na área de pregação de um seminário. Tá? Então, Scott Gibson tem essa preocupação. E outra, os articulistas que escrevem no livro dele se preocuparão não somente com a questão da sucessão professoral na cadeira de pregação, num determinado seminário ou determinada faculdade. Eles vão se preocupar também com a formação desses docentes no tocante aos modelos de ensino e aprendizagem que eles vão desenvolver como professores. Gente, porque é muito natural que os professores de pregação, o próprio Scott Gibson vai dizer isso na introdução do livro, que é a introdução ao ensino da pregação. Ele vai dizer que os professores, quando eles vão para a sala de aula, eles usam aquele modelo básico, né, de ensino, indicando livros, colocando os slides PowerPoint com a matéria dele, e com pouca bagagem de ensino e aprendizagem, com novas roupagens de ensino e aprendizagem. E, enfim, isso é muito complexo, né? Porque muitas vezes os alunos não conseguem captar bem uma disciplina em virtude da forma como ela está sendo ministrada. O conteúdo é indiscutível. Eu sempre defendo e quero sempre defender que um professor de pregação, ele tem que partir primeiramente da autoridade bíblica, fruto da revelação divina. Ele tem que defender a inspiração das Escrituras Sagradas. Ele tem que defender a inerrância. Ele tem que defender como modelo hermenêutico, na minha opinião, a intenção autoral do texto. Ele tem que fazer boas defesas da pregação centrada no Evangelho. Bom, isso é a base, isso é o fundamento indiscutível. E eu defendo, além de tudo isso, que a pregação precisa ser expositiva. Porém, a forma como esse ensino é transmitido, que é discutido aqui no Training Preachers. Que fantástico! Então, no primeiro capítulo, o próprio Scott Gibson vai trabalhar sobre a história dos seminários e faculdades teológicas, né? Em todo o mundo, né? E ele vai dizer que na história dos seminários e faculdades, professores de pregação, geralmente, eles eram colocados para ministrarem a disciplina de pregação porque eles eram bons pregadores nas suas igrejas locais. Entendeu? Então, o Scott Gibson vai defender que professores de pregação precisam ter uma prática pastoral efetiva na igreja local, mas eles precisam ter também qualificações de como ensinar essa disciplina de pregação. Então, isso é muito interessante. Os demais capítulos vão trabalhar exatamente sobre as teorias educacionais, os modelos de ensino e aprendizagem, ok? Eu não gostei um pouco, eu só vou fazer uma crítica que eu achei um pouco desnecessário no capítulo 4, no capítulo 3, o articulista Victor Anderson, quando ele vai falar sobre a ajuda de teóricos educacionais para o ensino da pregação, aí ele dá uma pequena escorregada e cita Paulo Freire.
Bom, eu não estou sendo anti-acadêmico quando eu falo isso, mas eu acho que não teria necessidade, porque ah, os modelos de ensino e aprendizagem que podem ser abordados em sala de aula, eles não precisam necessariamente passar por Paulo Freire. E quando nós citamos proponentes da pedagogia do oprimido, como é o Paulo Freire, a gente pode escorregar na casca de banana, porque a gente pode comprar a forma e o conteúdo pode vir junto. São poucos os acadêmicos que conseguem desassociar conteúdo e forma. Mas, enfim, tirando isso, o livro contém artigos muito interessantes, muito bons. Né? O capítulo seguinte, que é o capítulo 4, por exemplo, o próprio capítulo 3 do Victor Anderson, ele vai falar de algo interessantíssimo, que é a questão dos laboratórios de pregação expositiva. Algo que nós vamos adotar na exposição bíblica a partir de fevereiro. E ele vai trabalhar sobre 3 critérios, né? A teoria, a prática e a crítica. Né? Então ele vai dizer, olha, o processo de ensino e aprendizagem da disciplina de pregação precisa passar pela teoria, pela prática, ou seja, o aluno precisa pregar na frente de outras pessoas. Em terceiro lugar, ele precisa ser criticado, seja pelo mestre da disciplina, o docente da disciplina, e pelos colegas que estão ali acompanhando a disciplina. Então ele vai dizer que esse processo é um processo que vai gerar um diálogo interessante para o crescimento do aluno e o desenvolvimento do ensino e aprendizagem da disciplina. E eu achei muito interessante essa parte. Esses facilitadores. Né? Então eu acho o seguinte, não tenho certeza. O conteúdo, repito, deve ser ortodoxo. A forma como esse conteúdo é ensinado pode ter variações, com cuidado. Cuidado quando você vai usar teóricos, como o Anderson usa, como o Victor Anderson usa, porque você pode usar um teórico e trazer toda a carga cognitiva daquele teórico para aquilo que você está propondo. Então, acho que isso aí você tem que ter muito cuidado, ok? Mas, dentro do processo de ensino e aprendizagem, cabe uma elasticidade maior. Eu acho que é isso que o Scott Gibson propõe. Na forma de você treinar pregadores, você falar para a sua classe, você pode ter uma criatividade, deve ter uma criatividade e uma elasticidade como você conduz uma sala de aula. Né? O David Smith, naquela obra lançada agora pela Thomas Nelson, que é a pedagogia cristã, ele não fica preso a nenhum tipo de forma de teórico, ele não é preso a formatos teóricos da educação, mas ele vai citar o modelo educacional da Idade Média, das casas pedagógicas da Idade Média, né? E ele vai dizer uma coisa interessante, né? Ele vai citar o termo lar pedagógico, né? Ele vai dizer o lar pedagógico não era um ambiente fechado com um formato exaustivo, chato e formal por demasia. Não, muito pelo contrário. Era um lar. Um lar tem formalidades e também tem informalidades. No lar, você tem um ambiente familiar para o processo de ensino e aprendizagem. E eu acho que é exatamente isso que o Scott Gibson e os seus articulistas nessa obra Training Preaches vai sugerir. É exatamente isso que essa obra vai sugerir. Então, você vai ter artigos, por exemplo, do Tony Merida, né?
é o capítulo 4, não, capítulo 4, não, capítulo 5, né? Que ele vai dizer o seguinte: ensine para que os alunos possam aprender. Então ele vai, depois nós temos um capítulo 6, que é do Blake Nilsson, que vai dizer o que um professor de pregação recém-chegado precisa saber. Ou seja, esse livro ele vai mostrar a realidade da formação de um professor na área de pregação. Tá, ok? Nós vamos usar esse livro como texto base do curso que nós vamos oferecer o ano que vem de formação de professores de pregação. Eu sou professor de pregação há 10 anos na FTRB e agora estou levantando uma equipe de assistentes. Essa equipe de assistentes, por exemplo, fez parte de cursos de pós-graduação na FTRB, estão terminando mestrado livre na área de pregação, e eles passarão 6 meses estudando essa obra junto comigo no curso e vão desenvolver a arte da docência como assistentes daqui para frente. Então, eu preciso começar a formar professores na área. Então, os seminários muitas vezes não conseguem ter substitutos à altura, quando eu digo à altura, no sentido de professores que cresceram, professores assistentes que cresceram juntamente com os professores titulares e beberam de uma água limpa e foram preparados devidamente, se tornaram docentes de fato, não simplesmente aqueles caras que compram 20 livros, colocam em cima da mesa, montam os slides e vai dar aula. Não, isso não é docência, né? Isso não é docência. Então, o Scott Gibson ele vai nos ajudar muito em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Não adianta somente termos a qualificação para ensinar. Nós precisamos entender o que significa o aprender e os meios necessários que devem ser usados para que esse processo de ensino e aprendizagem possam ser efetivados na sala de aula. Tá ok? Bom, é isso. Fica aí a Training Preachers como uma bela dica para você usar. Eu sei que é um livro especializado, que poucos que estão aqui vão se interessar, mas eu não posso deixar de tocar nesses lançamentos que acontecem no mundo inteiro, que não foram traduzidos ainda para o português, tá bom? Olha, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino e não se esqueça de acessar a plataforma academiadispositor.com.br. Um abração, tchau, tchau.